Meninos e meninas, sejam bem-vindos. Mais uma aula de filosofia. É a nossa aula de número 3 da primeira série do ensino médio, quarto bimestre. Título da aula: Os direitos de todos nós, os direitos humanos. A gente vai tentar, através dessa aula, reconhecer nos códigos modernos os compromissos estabelecidos na Declaração dos Direitos Humanos. Identificar, dentro da Declaração dos Direitos Humanos, a influência da filosofia iluminista do século XVIII e expressar, escrita e oralmente, a importância dos direitos humanos. Ok? Nós vamos ter atividades, tanto do caderno do aluno, para quem faz atividade impressa, e atividade para quem faz pelo Classroom, tanto questões de vestibular, quanto uma reflexão escrita. E eu indico para você, para que você se aprofunde no conteúdo da aula, esse vídeo, tá? O link vai estar aí. Provavelmente eu coloque também o link no Google Classroom para que você possa acessar. Também o link dessas páginas aqui que trazem informações importantes, né? Eu estou usando a página do Jus Brasil, que traz o artigo 5º da Constituição Federal de 88, um texto do site Politize, que traz um histórico sobre os direitos humanos, o que são e como é que funcionam. E a gente já começa a nossa primeira pergunta, querendo compreender o que são os direitos humanos, né? O que eles são de fato. Então, a partir dessa fonte do site Politize, tem uma definição bastante interessante que é o seguinte: os direitos humanos são um conjunto de garantias jurídicas, um conjunto de direitos que pertencem a todos os humanos. Tá? Como exemplo, a gente pode dizer o direito à vida, à integridade física, à dignidade. E esses direitos, eles têm por objetivo garantir, promover, deixar claro quais são as coisas essenciais para que se construa a dignidade humana, para que se construa a dignidade do ser humano. Tem como características principais de serem direitos básicos e fundamentais de todos os humanos, de serem direitos que englobam direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, e de serem direitos difusos e coletivos. E é interessante porque eles não dizem respeito a um indivíduo, mas à coletividade dos indivíduos. E talvez seja por isso que eles tragam alguma polêmica, pela questão de não serem específicos de um grupo ou de outro, mas de todos os humanos, independente a quais grupos pertencem, independente de qual ideologia política professam. Também, e aí já na sequência, né, os direitos humanos eles se aplicam a todos aqueles que são humanos, independente da cor, da raça, da ideologia política, da orientação sexual, da crença religiosa. E a ideia de que são direitos universais, valeriam para os humanos de agora e para os humanos do futuro. Para a gente entender um pouquinho, a gente precisa resgatar a história. E aí eu vou tomar mesmo a narração do vídeo que eu indiquei para vocês, que é a ideia de que os direitos das pessoas, o direito dos seres humanos, ele tem todo um histórico, ele tem todo um processo de evolução que a gente poderia colocar como início disso tudo o cilindro de Sírio e, com todas as controvérsias históricas possíveis, foi o primeiro, ou
a peça mais antiga onde aparece a ideia do direito dos cidadãos, dos direitos daquelas pessoas que pertencem àquela determinada coletividade. Então a gente tem aí dentro do cilindro de Ciro tanto a liberdade dos escravos, como o direito à liberdade religiosa e igualdade racial. Olha, já começa aí coisas que são fundamentais para os direitos das pessoas. Nós temos também a petição de direito, né, feito lá pelo parlamento inglês em 1628, que é o processo de fim do absolutismo, né, do absolutismo monárquico, lá na Inglaterra. É o processo de construção de uma Constituição que garanta as liberdades civis para todos aqueles que são cidadãos. Temos também a independência dos Estados Unidos em 1776 e que, inspirados, né, em todo esse movimento iluminista, esse movimento que defende a liberdade, que defende os direitos individuais, os direitos do indivíduo, o direito ao indivíduo se rebelar contra o seu governante, desde se ele não for defensor dos seus direitos, né? Nós estamos falando aqui das ideias de John Locke, das ideias de Montesquieu, das ideias de um monte de pessoas, né? De um monte de filósofos, como Diderot, d'Alembert, todos esses que colocavam como fundamental os direitos do indivíduo. Os direitos à vida, à liberdade, à propriedade. E, na sequência, né, aí, poucos anos depois, a gente tem todo esse movimento iluminista, todo esse movimento de luta pela liberdade, desembocando na Revolução Francesa em 1789, que cria um documento muito inspirador depois para a construção dos direitos humanos, que é a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, que era um documento, né, uma legislação que garantia para os cidadãos direito à liberdade, à propriedade, à segurança, à resistência à opressão e tudo mais. Claro que a gente não pode ser anacrônico. Todos esses documentos, eles têm falhas, eles têm equívocos, né? E nem todos eram abarcados como cidadãos por esses documentos. Por que acontecia isso? Justamente porque a ideia de cidadania ela foi mudando, foi evoluindo, até chegar na ideia de que todos os seres humanos devem ser compreendidos e entendidos como cidadãos, como aqueles que são portadores e merecedores de direitos. Mas o evento que realmente marca, que realmente é o divisor de águas na construção dos direitos humanos, é a Segunda Guerra Mundial. E por quê? Você vai me dizer, olha, guerra, professor, sempre tem, né? Os povos sempre estiveram em conflitos, ou por terras, ou por governos, ou por isso, ou por aquilo, né? Por riquezas, por dominações. A guerra sempre existiu. Qual é o grande lance? Qual é o grande mal da Segunda Guerra Mundial? O nazifascismo, o nazismo. Por quê? Porque essas ideologias políticas elas pregam abertamente a supremacia de um determinado grupo sobre os outros humanos. Pregam a ideia de que alguns humanos são merecedores de direitos e outros não são merecedores de direitos. E essa ideia, ela traz como consequência o fato de não haver mais a guerra só entre soldados. Não é mais a guerra de soldado contra soldado. É de pessoa contra pessoa, de vizinho contra vizinho,
né, de vizinho alemão ariano contra vizinho judeu. E como consequência disso, a gente tem a presença dos campos de concentração, que são extremamente degradantes, extremamente torturantes, e que colocam aquelas pessoas que foram levadas para o campo de concentração abaixo da linha da humanidade. Então, e é uma guerra que foi extremamente noticiada, é uma guerra que foi contada pelos jornais. Então, esses eventos se tornaram extremamente públicos. Qual o sentimento pós-final da Segunda Guerra? O primeiro sentimento, a criação. Leva à criação da ONU, né, que seria um organismo internacional para resolver os conflitos, para dirimir disputa entre os países. Né? A gente sabe toda a problemática da formação da ONU, não estamos aqui questionando isso. Mas a ideia original era essa, e dentro da ONU, uma comissão foi criada, liderada por Eleanor Roosevelt, e que teve como consequência, que teve como produção justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com 30 artigos que tratam de maneira muito profunda os direitos fundamentais, de forma a não haver mais aquela disputa de vizinho contra vizinho, ou que pudesse fazer com que um grupo humano se colocasse sobre os outros. E é interessante essa ideia, porque é justamente isso que talvez seja ponto de crítica das pessoas que criticam os direitos humanos, que colocam que a declaração ou as pessoas que são defensoras desses direitos da declaração defendem pessoas que não mereçam ser defendidas. Mas a ideia não é essa, é que essa outra pessoa, mesmo que ela tenha cometido todos os erros, ela ainda é humana, ela ainda é merecedora de alguns direitos fundamentais e básicos. Então, mesmo que seja o pior criminoso ou alguém que tenha cometido uma série de maldades, ele ainda é merecedor de respeito enquanto humano. Tem todos os pontos de crítica, a gente sabe a dificuldade para se entender essa ideia, mas ao mesmo tempo é a ideia de que todos são merecedores de direito. Então, não são só as pessoas que estão em condições degradantes, mas as pessoas também que estão aí numa condição um pouco mais confortável, ou seja, todos os humanos. E é óbvio, aí a gente resgata lá a ideia do John Rawls, que a gente tem que pensar que quem está melhor tem que pensar alguma forma de contribuir e ajudar para aqueles que não estão tão bem dentro da sociedade. Hoje, bom, na época que foi construída a declaração, a ONU tinha lá 90 países, os 90 países aprovaram, e hoje os 192 países que compõem a ONU assinam, né, o documento, assinaram a declaração, concordam com a declaração, e têm o compromisso de incluir nas suas legislações, nas suas constituições, toda essa intencionalidade dos direitos humanos, visto que os 30 artigos, mesmo construídos parecem leis, eles não são leis necessariamente. Eles precisam virar leis dentro dos chamados países signatários. Bom, acabou, né? Vivemos num paraíso, a utopia está pronta? Só que não. E é esse o grande problema. Então, os direitos humanos precisam de uma luta constante, precisam de uma defesa constante contra todos aqueles ou tudo aquilo que ameaça esses direitos tão fundamentais aos seres humanos. E por que esses direitos devem ser valorizados e são tão importantes? Porque eles defendem coisas que são fundamentais para a construção de uma vida humana melhor, de uma vida humana mais tranquila, de uma vida humana
com menos fome, com menos injustiça, com menos guerra, com menos diferenças, com mais dignidade, né? Vamos ver aí, ó, só para a gente colocar isso na ponta do lápis em palavras exatas, por que isso é importante? Porque promovem paz e solidariedade, igualdade e fraternidade, liberdade e dignidade, proteção legal, né? Proteção da lei aos direitos fundamentais, justiça, democracia e dignidade do trabalho. Então são coisas que fundamentam, são uma base para que a gente possa viver da melhor forma possível. Aí você vai dizer, olha, professor, não são leis, onde é que eles aparecem nas leis? Vamos tomar como exemplo, né? Vamos pegar como exemplo a nossa própria Constituição Federal de 88, e é por isso que é chamada de Constituição Cidadã, porque coloca como fundamental direitos básicos e invioláveis dos cidadãos, como direito à liberdade, direito à vida, direito à igualdade, segurança e o direito à propriedade. Né? A gente tem lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal uma infinidade de incisos, uma infinidade de artigos, de parágrafos que mostram e deixam claro justamente a importância desses direitos que são fundamentais para a vida de cada cidadão. Lembrando que pela nossa Constituição, né, e assim tem várias outras constituições no mundo que seguem essa mesma linha, coloca esses direitos básicos como direitos invioláveis. Ok? Para você que faz atividade impressa, olha só, Caderno do Aluno, páginas 101, 102, tem aí alguns artigos da declaração. Você pode escolher um desses ou ainda pesquisar os outros artigos, né? É fácil encontrar isso aí na internet. E aí você vai responder essa pergunta aqui, ó. Expressem por escrito em folha à parte a relevância dos direitos humanos para o planejamento e construção de políticas públicas que asseguram respeito, dignidade e igualdade para as pessoas. Ou seja, qual a importância desses artigos para fazer as pessoas pensarem em políticas que garantam esses direitos. Porque uma coisa está escrito, outra coisa é colocar em prática. Para você que faz Classroom, né, fazendo atividade aí pelo Google Forms, a gente tem a questão 1, né, você vai avaliar quais são as questões verdadeiras. E aqui eu vou te chamar a atenção, né, para uma informação que às vezes as pessoas se confundem. Quando foi criada a declaração, a ONU só tinha 90 países. Só tinha 90. Hoje é que tem 190. Então, antigamente, não tinha 190. Eram só 90 países que eram signatários da declaração. E aí você vai avaliar aí quais são as afirmações que são verdadeiras ou falsas e responder sua questão. Ficou fácil. Questão de número 2, para você identificar quais são os direitos previstos, né, quais são as bases da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, o que ela tem como fundamental? Direito à vida, à liberdade de opinião, de expressão, direito ao descanso, ao trabalho digno. Né? Você trabalha, mas você tem direito também ao descanso. Você pode se reunir com pessoas, você pode, né, ter a sua liberdade religiosa. Só que, muito cuidadosamente, a declaração não interfere na forma como a gente participa da política dos países. Porque isso é uma questão de cada país, né? A maneira como o país constrói a participação do seu povo através de um processo democrático não entrou na Declaração dos Direitos Humanos. Desde que haja liberdade, dignidade e respeito, cada país se organiza. Também já dá para você saber qual é a afirmação que é correta, qual que não é correta.
Questão de número 3, você vai voltar e reler lá aquele histórico e identificar dois grandes acontecimentos que influenciaram a Declaração dos Direitos Humanos, né? Que são eventos históricos que foram importantes para a construção dessa ideia dos direitos humanos. Leitura, retoma a aula que está fácil. Questão de número 4. Você vai fazer uma análise dessa charge pensando na nossa Constituição e pensar se essa Constituição realmente promoveu a conquista de direitos humanos fundamentais pelos brasileiros, ou se ficou só algo escrito no papel. Essa charge foi feita na época, ela é contemporânea à criação da Constituição. Veja com atenção, leia com atenção. Essa é uma charge do Miguel Paiva e ela é muito comum de aparecer em questões do vestibular, tanto dissertativa quanto questões de alternativa, para que você pense, analise e avalie essa questão da relação entre direitos humanos e Constituição brasileira em termos práticos. E para a gente finalizar, você livremente vai escolher um dos 30 artigos, aquele que você julgar mais importante, e pensar o que precisa ser feito para que ele seja posto em prática. O que tem que ser feito? Quem tem que fazer alguma coisa? Você, povo? São os políticos? O que tem que ser feito? Tá? Para que esse direito saia do escrito e se torne uma coisa prática. Ok? É isso. Terminamos a nossa aula. Beijo, um abraço, se cuida e bons estudos para todos.